não temas. 365 vezes, o ano todo, para cada dia do ano, vamos dizer assim, você tem um não temas. Eu acho que quando Deus escreveu isso aqui na Bíblia, ele queria dizer alguma coisa, não queria. Você acordou, 1º de janeiro, já acordou dizendo, não temas. No 2º dia de janeiro, não temas. Lá no penúltimo dia, lá em dezembro, dia 30, não temas. Dia 31, continua a dizer, não temas. Eu acho que Deus estava querendo dizer alguma coisa, não estava, meu irmão? Não estava? Então, como é que você vai chamar a atenção de Deus, né? Chamar a atenção de Deus através das suas atitudes diante da luta. Que tipo de atitude você tem tido? Existem atitudes negativas e atitudes positivas. Atitudes negativas são aquelas, meu querido, que afasta Deus. Porque, meu irmão, você consegue ver Deus abençoando um camarada que só vive na covardia, que só vive no medo. O cara tem medo de tudo, meu irmão. Você já viu? O cara, tudo, cara, meu irmão, meu Deus do céu, mas eu tenho medo, não sei o quê. O cara não vive porque o cara tem medo. O cara tem medo de ir na esquina, meu irmão, não vai porque tem medo de uma bala perdida, achar ele. Vai ser bala perdida, vai ser bala achada, vai achar ele, meu irmão. Não pode, meu irmão. O cara, meu irmão, se agora tem bala hoje, os caras vão ter bala perdida, bala achada. Mas naquele tempo eu só morria de flecha perdida, meu irmão. Ué, a cara não está mandando o soldado vir uma flecha não atacar. Soltou, a flecha veio, a cara dando a flecha, achou ele, morreu. Ué, flecha perdida, achou ele. Então, meu irmão, escuta uma coisa: se Deus não guardar você, tu morre. Não é Deus que está guardando você, meu irmão. Você está entendendo? Tem cara que tem tanto medo, não quer fazer nada, não vive, não quer sair de casa, tem medo de ir na padaria, tem medo de fazer isso. Pelo amor de Deus, não vai abençoar você nunca, meu irmão. Tem uns que só entram no desespero. O cara abre a geladeira, parece uma discoteca. Só tem fumaça e luz, não tem mais nada dentro da geladeira, viu? Fumaça e luz, já sou da CDI. Meu irmão, aí fica, só tem que agarrar a peste de raiva. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou morrer. Calma, meu irmão, você não vai morrer, não. A Bíblia diz que Deus sabe muito bem o que você precisa, o que você pedir, para que o desespero. São essas atitudes diante das lutas que deixam Deus, sabe, chateado. Desespero, medo, covardia, murmuração. Tem gente que só abre a boca para murmurar. A cada 10 palavras que ele fala, 9 a murmuração não é boa. Melhor ficar calado, irmão. Melhor. Tu tá vai abrir a boca, murmura. Se tá chovendo, que chuva porcaria. Se tá fazendo sol, que porcaria que sol quente. Se tá nublado, eu não gosto de tempo, não gosto dele, meu irmão. O que é gosta? Não gosto nada. Se tá de noite, eu tenho a noite. Se tá de dia, eu gosto de dia. Você fica com quem, então, meu irmão? Não, meu Deus. Lá no céu. Vai chegar no céu, todo mundo gosta de alegria. Lá no inferno, meu irmão. Pelo amor de Deus. Não faz nada. Deus, céu, me murmura de tudo. Ó, pastor lá, vamos para evangelismo. Isso não vai dar certo. Vamos ficar na igreja. Meu irmão, essa igreja não sai. Vamos fazer um culto de oração. Esse culto não vai dar certo. Meu Deus do céu. Vamos parar de murmurar, meu irmão, para que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, né? Tá com um carro pequeno, um carro velho, murmura. Tá com um carro novo, murmura. Você vai te dar uma bicicleta. Meu Deus do céu. Não são atitudes que não chamam a atenção de Deus. Deus que não gosta dessas coisas. Não dá. Você está entendendo? Não dá, irmão. Agora tem atitudes que provocam em que o rosto do Senhor volte para você. Atitudes positivas, né? Você abre a geladeira, está tudo vazio, glória a Deus, e o Senhor vai me sustentar, não vai deixar faltar nada para mim, aleluia, né? Você está lá, meu irmão, está todo mundo sendo assaltado, não tem problema, eu vou sair e o Senhor vai me guardar, não vai deixar nada acontecer comigo. Você quer ver uma coisa? Eu tinha um colega, eles são de uma vigília, e ele dois, né? Mas 2 colegas.
pelo rabo, cadê a cabeça de Deus? E foi embora. Meu irmão, quando eles passaram no meio, os caras, começaram a juntar. Quando eles iam fechar aqueles três, aí esse meu colega parou e falou: Senhor, eu estou nas tuas mãos. De repente eu ouvi uma voz: afasta! Aí o pessoal: ninguém toca neles! Esses caras aí são servos do Senhor. Minha mãe é crente. E ela falou para mim que quem toca e serve do Senhor morre. A nossa gangue está crescendo muito para poder começar a morrer agora. Deixa esse homem de Deus passar. E os diabos passaram, que não sei ninguém tocar nele. Você está entendendo? Você não precisa ter medo, meu irmão, de sair de casa. A Bíblia diz que por onde você passar, Deus vai guardar a tua saída e a tua entrada. Deixa agora e para todo sempre. Ei! Glória a Deus, são atitudes que trazem, meu querido, a bênção de Deus para você. Sabe? Essas coisas aí, não ficar desesperado porque está faltando a comida. Mesmo que sobre o último grão de açúcar e você esteja estudando uma formiga que vai ficar com ele. Deixa a formiga levar o grão, que vai mandar muito açúcar para você colocar essa prateleira. Fica tranquilo, irmão. Antes de você pedir, Deus sabe que você precisa de roupa. Deus sabe que você precisa de comida. Está lá, Mateus 6, 25 a 32. Ele fala, meu irmão, porventura, você vale muito mais do que as flores e do que os pássaros. Então, se Deus está vendendo os pássaros e veste as flores do campo, você vale muito mais do que você é primazia de Deus. Ele nunca vai deixar faltar nada para você. Mas para isso, o que você precisa fazer? Você precisa chamar a atenção dele. E a atenção dele é uma atitude positiva, confiando no que ele vai fazer. Você está entendendo? Confiando no que ele vai fazer, meu irmão. Por que você acha que Deus chamou Davi? Escolheu Davi? Porque Davi, ele era bontinho? Não, você não escolhe esse gente que era bonito. Verdade de você, meu irmão. Ele já tem nada na mão, né? É só escolho aqueles 20 a 20 que são bonitos, que são feios, que ficam achando dele. Misericórdia. Acho que a gente fica muito foda. Não, né? As mulheres não, nós nossos homens sangue de Jesus, né? Aí ele só fala assim: 20 a 20, né? 20 a 20 todos que estão cansados, sobrecarregados. Glória a Deus, aleluia. A esperança para nós, aleluia. Para nós. Então, Deus escolheu Davi, não porque ele era bonitinho, que ele era fortão, não. Era porque Davi confiava em Deus. Davi colocava a sua confiança toda em Deus. Teve uma vez que Davi veio enfrentar um leão. Se fosse qualquer um, ele não corria, mas era Davi, meu irmão. Aí Deus ficou falando assim: quero ver esse cabra aí, eu fiz certo escolher ele, vai atacar a ovelha. Aí Davi olhou assim e falou: o que você está fazendo aí, meu irmão? Larga a ovelha de papai. Larga no teu bico. Larga não. Ontem eu acabei de matar o teu primo, o urso. Agora eu vou arrebentar contigo. Ele morreu, fica acima de Davi, Davi para cima dele. Vem, Urião, Deus céu. Davi fica assim: glória! Pegou ele, pegou pela chuva, jogou no chão. Pega ele, morre. Matou o Urião, matou o urso. E agora chega diante do gigante Golias. Todo mundo olhava para o gigante e viu que uma hidra de 7 cabeças. Davi olhava assim, começava a rir. Eu falei isso ontem. Davi olhava, via aquilo lá. É simplesmente um cara grandão com um testão e uma seta piscando. A sete aqui, guerreiro. A sete aqui, guerreiro. A sete aqui, guerreiro. Foi onde Davi tacou a pedra e acertou o rei de Israel. Você está entendendo, meu irmão? Por isso que Deus escolheu Davi. Porque Davi confiava em Deus. Porque Davi chamava a atenção de Deus através da sua oração, através da sua oração e através da sua confiança, na sua atitude diante das lutas, meu irmão. Você está entendendo? Vira para o seu irmão e diga para ele assim: chame a atenção de Deus com atitudes positivas. Diga para ele, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Eu tenho um colega, hoje ele é evangelista. E ele uma vez ele me contou que ele estava em casa, aí chegou, estava sem dinheiro, aí ele falou assim para a mulher dele: você deve ter uma amiga minha, Aí ela falou assim: amor, olha, não tem nada para comer, amor, eu cheio de fome, amor, não tem nada. A única coisa que eu tinha é um restinho de leite ninho, mas bem pouquinho. Eu fiz um leite bem fininho com nossa filhinha e ela com uma amor e foi dormir.
E agora, o que a gente faz? Ele virou, eu já sei, o que é? Nós vamos orar. Aí dobrar o joelho, que coisa linda, irmão. E dobrou o joelho, Senhor. Tu sabes que nós precisamos de alimento. Nós temos os nossos filhos, nossas filhinhas. E amanhã não temos nada para tomar café, não temos nada para comer, não temos nada para almoçar, Senhor. Senhor, nós estamos esperando a tua bênção. Obrigado por tudo que tu me nos deste. E agora acabou. Obrigado também porque acabou, Senhor. Nós temos que vai prover. Aí acabou, aí eu pergunto, e agora? Agora vamos namorar. E foi namorar. Tu acha que ele ficou preocupado? Ele vai namorar, meu. Nós estou dando beijão, aquele beijão de 5 de pilha na mulher. Né? Lá ele namorar. Não durou 20 minutos. Aí chegou na casa dele. Amor, estou chamando para você lá. É eu que chegou. Isso era o irmão, 3 horas da manhã. Aí ele chegou lá na porta, quem é? E